eu vi Deep Body Sherman, algumas pessoas ficaram revoltadas de como eu chamei esses filmes de esquecíveis. E tipo, gente, eu não defino o que é ou não é esquecível. Você dificilmente vai ver pessoas discutindo sobre esses filmes, comentando cenas memoráveis e etc. O que não significa que eu necessariamente esteja falando que são filmes ruins. Dito isso, outro deles que me chamou bastante atenção para rever foi Home, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, Cada Um na Sua Casa. Eu já achava esse nome sem graça desde criança. E eu puxo o gancho pra falar que, diferente de Boris Sherman, que eu lembrava só vagamente da existência, mas nunca tinha realmente assistido, eu vi esse filme quando mais novo. Não só isso, como eu fui inundado de propaganda disso passando na TV. Era tanta, mas tanta, que era difícil você não ter pelo menos curiosidade. Mas ainda assim, eu não lembrava absolutamente nada do plot dele. O filme retrata uma raça alienígena chamada Bovs, que é especializada em fugir quando seus inimigos, os Guvi, descobrem sua localização, assim tomando planetas diferentes cada vez, e o planeta escolhido dessa vez foi a Terra. Então, eles colocam os humanos numa parte isolada da Austrália, enquanto tomam todo o resto do mundo. Nós acompanhamos então o O, um buff que ninguém suporta, e tentando convidar alguém para sua festa falida, ele vai até Kyle para enviá-lo um convite, mas sem querer, ele envia o mesmo para todas as pessoas da galáctica, incluindo os Guvi, e por isso se torna agora um fugitivo, encontrando no caminho Chip, a única humana que não foi levada durante a abdução, que está procurando a sua mãe que foi levada. E, prometendo consertar seu carro quebrado e ajudar a procurar sua mãe, eles acabam indo junto até a central dos Buvi em Paris, para descobrir onde sua mãe realmente está, enquanto secretamente, Ou pensa numa forma de ir até a Antártida, onde não tem nenhum da sua espécie e ele poderia se abrigar. Um ponto que eu tenho que comentar sobre esse filme que é importante, é que ele foi bem na bilheteria. As projeções iniciais era que no seu primeiro fim de semana ele ganhasse 30 a 35 milhões de dólares, mas ele conseguiu na verdade 54 milhões, com toda a sua jornada no cinema rendendo ao todo 386 milhões de dólares, o que é bom considerando seu orçamento de 135 milhões. Embora não tenha sido um fenômeno nem coisa parecida. Dito isso, por que esse filme que foi relativamente bem, hoje é dificilmente comentado ou lembrado pelas pessoas? Bom, resumindo bastante, eu acho que o maior problema desse filme é que ele é passável. Não chega a ser algo que você pagou pra ver no cinema e sai morrendo de raiva, mas também não é algo que no dia seguinte você vai continuar pensando profundamente. Começando pelo que é a cara do filme, os Buvis, que sinceramente não são uma raça alienígena muito criativa. A ideia mais legal em vendo eles é essa ideia de que conquistadores de planetas são orgulhosamente tidos como covardes, com seu líder incentivando essa ideia para que eles não percebam que, em suma, eles vão a planetas habitados, tiram os seres das suas casas, ocupam por um tempo, e quando a situação azeda, eles metem o pé deixando ele ser destruído pelos Gorgs, que acabam matando milhares. E eu acho que dá pra desenvolver muita coisa interessante com isso. Por exemplo, eles retratam as abduções de forma mais leve, descontraída, para representar como o próprio chefe é um imbecil. Mas a ideia da Chip é que ela viu isso na íntegra, do nada. Temos a visão dela vendo sua mãe ser levada pra sabe sei lá onde aos 12 anos. Pensa que legal seria se essa cena fosse um pouco mais séria, e fosse a apresentação do personagem da Chip, demonstrando como pra eles, os aliens, isso é só uma quinta-feira comum, afinal, os humanos são só uma raça inferior. Mas pra gente, ver aliens repetidamente descendo dos céus e roubando o nosso mundo é apavorante. Mas eles não vão muito pra esse lado porque exige criatividade ou personalidade, coisa que eu não acho que esse filme tem muito. Principalmente porque visualmente eu acho os Buvi tão sem graça. Uma ideia que eu considero boa pra definir se um design de uma espécie é bem feito é ver como eles se esforçam pra definir as diferenças entre eles. Se eu faço uma espécie de alien que todos são exatamente iguais, isso é sem graça pro público, porque seres vivos por si só têm diferença. Dito isso, eu acho que as mudanças visuais dos Buvi são em maioria mínimas, e ainda assim são coisas muito sem graças, tipo um bigode. E eu sinto que esses visuais foram feitos numa intenção bem corporativa. A ideia parecia ser tornar o WoW o mais adorável possível, assim como fazer os outros da sua espécie bem bobinhos para poder ganhar o coração do público, como forma de torná-los, talvez, os seus próprios minions futuramente. Até o modo de falar deles parece algo feito para ser fofo. Vamos todos nos mudarmos para o melhor planeta dos todos para se esconder-se. Mas eu não acho eles fofos, bonitos e muito menos memoráveis. Tanto que eles não me pegaram quando criança o suficiente pra, sei lá, eu querer um boneco deles. Mas, pra eu não parecer uma pessoa amargurada, eu gosto bastante do design da Chip. Ela é realmente adorável.
Principalmente, eu adoro essa textura do cabelo dela. É tão realista e bonito. E eu gosto muito da personagem por si só também. A personalidade forte que ela desenvolveu como forma de se proteger é muito interessante. Assim como eu posso falar que eu não acho o WoW tão insuportável quanto eu imaginava que ele seria. Sabe aquilo que eu comentei no outro vídeo de como os personagens de Peabody e Sherman são muito chatos e sem graça? Bom, ele e a mãe são os únicos personagens que eu realmente gosto e me importo, porque elas são adoráveis e eu consigo sentir bem a motivação de ambas de se encontrar. Mas eu não acho que os personagens do filme são ruins. Eles são perfeitamente ok. Como eu falei, parece que a intenção era o WoW ser adorável, e eu na verdade só acho ele chato. As pessoas não se afastam dele por de alguma forma ser diferente, como o filme tenta apontar. É porque ele é inconveniente mesmo. Só que diferente do Sherman, ele não é uma pedra no sapato o filme todo. A sua inteligência é usada pra ajudar a personagem de fato. E ele toma algumas boas decisões, tipo dar like no vídeo e se inscrever no canal. Tá bom, essa foi forçada, desculpa. E eu, apesar de tudo, percebo e entendo seu desenvolvimento durante o filme, porque não é algo incrível, mas é notável. Assim como eu entendo a Tip. Inicialmente parece muito repentino como ela se apega ao WoW, mas é explicado e demonstrado como isso é puramente porque ela tá sozinha. A Tip é uma criança que repentinamente perdeu a mãe e qualquer ciclo de amizade que ela poderia ter, e agora ela é cercada dessas criaturas que queriam a capturar, tendo só um gato ao seu lado. Então ter alguém pra conversar, mesmo que alguém inconveniente, era confortável pra ela. Mas eu gosto como isso não torna-a passiva no roteiro. Ela vive sentando a mão no WoW ou em outros buffs inconvenientes. E assim, dando um pouco de colher de chá pro WoW, por que diabos eles têm equipamentos que podem mandar mensagem pros maiores inimigos deles? Pra que isso serve? E a ideia da mensagem é muito legal. Ele entender o lado dessa humana e os problemas na forma que eles vivem, e como ter coragem é uma forma de aprender a viver, descobrindo que tudo que ele aprendeu estava errado. Tem um momento específico que eu acho genuinamente bom, que é esse no carro. Enquanto ele tá dirigindo, a Tip dorme, e aí ele cobre ela quando o cobertor cai, acaricia o gato, aprecia o céu, olha pro quadro do céu estrelado de Van Gogh, e enquanto ouve música humana que anteriormente ele não entendia, ele olha pra sua amiga mais uma vez, se sentindo extasiado, porque ele entende tudo que antes ele estranhava, e começa a apreciar as pequenas coisas. Dito isso, se você quer ver um alien entendendo as belezas da vida e lutando contra o Império Alien que toma planetas inocentes e manipulou ele a vida toda, vai ver Invencível. Porque a direção dele impede o filme de ser algo completamente sem alma, mas ela não é boa o suficiente para se aproveitar das ideias legais aqui usadas. Porque eu acho que a maioria das cenas ainda funciona de uma forma meio automática. Tanto que as mais tristes quase sempre são só as falas jogadas ali e uma musiquinha tristinha tocando para tentar torná-las mais poderosas dramaticamente, o que nunca funciona. Na verdade, isso é meio que um problema que eu tive maior parte do filme. A trilha sonora dele não parece encaixar. É como se tivessem pegado várias músicas que eles tinham direitos ali na hora e foram jogando sem pensar muito, porque eu não acho que elas combinam bem com o que tá acontecendo na cena em si. De início, eu fiquei pensando bastante sobre como era estranho que o Tim Johnson tenha dirigido esse filme, porque ele também dirigiu Simbari e o Sem Florestas, que eu acho que tem muito mais personalidade em si. Aí eu notei que tudo de bom que ele dirigiu com outra pessoa, então eu sinceramente não acho que eles são bons por causa dele. Além disso, tem algumas coisinhas assim no filme que eu fico muito confuso. Por exemplo, como eu comentei, eles flertam com essa ideia desde o início de que o WoW é diferente, porque tipo, diferente dos outros buffs que usam a mesma senha, ele tem uma diferente. Mas meio que não. Ele se comporta como qualquer outro da sua espécie, só no fim que de fato dá pra dizer que por causa do seu tempo com a Tip, ele evolui e se torna diferente dos demais, e por isso se torna o seu líder. Eu também não consigo deixar de achar esquisito a resolução da trama dos Gorgs no fim. A ideia era que, tipo, a pedra que o rei usa no seu bastão era, na verdade, um lugar onde ficava guardado exemplares da sua espécie. E aí ele ia atrás dos buffs pra poder pegá-la de volta, já que ele era o último que restava. E tá, eu entendi porque ele tem essa rixa com os buffs, mas por que mesmo ao saber que eles saíram do planeta, eles ainda assim o destroem? No caso da Terra, foi impedido, mas eles devem ter destruído e matado diversas pessoas nesse meio tempo. Pessoas essas que literalmente não tinham nada a ver com os buffs. E aí, ele só sai impune como se fosse um coitado, sendo que
ele não é tanto assim não. Assim como eu acho que o humor dele parece muito aquilo que eu falei no meu vídeo de Dois Irmãos, que eu digo que é humor de executivo. Algo que os engravatados olham e pensam, calma, deixa comigo, eu sei bem o que as crianças de hoje gostam. Então é piada de cocô e peido, aquelas supostas quebras de expectativas de humor, tipo, olha, ele pegou livro de cozinhas e cozinhou achando que ele em si era a receita. Ah, ele comeu uma pastilha de vaso achando ser um doce. Ah, ele bebeu uma jarra de mijo achando que é suco. Sim, isso tá no filme. E a própria forma que o conhecimento dele funciona é tão estranha, porque, por exemplo, ele sabe o que é um carro, porque ele vê o da Chip e chama diretamente de carro sem ninguém ter que falar isso pra ele. Mas ele não sabe que eles não voam. Assim como ele reconhece comidas humanas, como pastilhas, mas por alguma razão ele e os outros comem objetos mesmo. E o filme trata como se eles não soubessem que os objetos não são comida. Já que, se ele achou que era uma pastilha e comeu, então isso quer dizer que eles podem comer comida de gente. Sei lá, parece que eu tô sendo chato, mas o wordbuild desse filme é muito estranho. Dito isso, diferente de outros filmes que eu já falei por aqui, eu não acho que esse é ruim, do tipo que irrita. Ele só é... meh. É um filme daqueles que você pode ver se quiser alguma coisa pra passar o tempo, ou só pra deixar na TV enquanto você faz qualquer outra coisa. Não é memorável, mas, novamente, ele é passável. Mas ele é muito segurado pela Chip, porque ela é um personagem muito legal. Obrigado por ver esse vídeo até aqui, dá like, se inscreve e aperta o botão de raio por causa disponível. Tchau!